Até bem pouco tempo atrás, Lucinda, tanto o Banco Central quanto o mercado não sinalizavam qualquer ou não esperavam um aumento de taxa de juros agora no curto prazo. De repente, esse assunto voltou ao radar, todo mundo só fala nisso. O que de fato aconteceu? Pois é, Cristiano, o mercado está realmente passando por uma transformação. Os juros futuros têm mostrado uma volatilidade super forte, o mercado secundário de títulos públicos também está passando por uma correção super intensa, porque até 2 semanas atrás prevalecia a ideia de que a taxa de juros não ia mudar, provavelmente até o fim de 2013. A maior parte dos analistas acreditava que o juro ficaria inalterado, porque a ata do Copom vem dizendo já aí nas últimas reuniões que o juro fica estável por um período suficientemente prolongado. Então, como a atividade ainda está caminhando de forma lenta, o mercado entendia que o Banco Central não iria mexer na taxa de juros. Mas aí surgiu, ou cresceu, na verdade, uma preocupação com o rumo da inflação. A inflação vem surpreendendo indicador a indicador, as expectativas de inflação estão subindo com muita força. Quando você olha lá para a pesquisa Focus do Banco Central, já tem lá o grupo dos top 5, que são as instituições que mais acertam, falando em um IPCA de 6,5% em 2014. Então, por causa desse desconforto com a inflação, é que o mercado começou a considerar que não vai ter muito jeito. É hora de mexer na taxa de juros. É isso que a curva de juros está mostrando. E teve aquela entrevista do presidente do Banco Central, né, o Alexandre Tombini, dizendo que ele, de fato, estava... justamente quando foi divulgado o IPCA de janeiro, que foi um IPCA muito alto, 0,86%, mais alto desde, para meses de janeiro, desde janeiro de 2003, naquele dia, me parece que ali começa a mudar a sinalização, né? O Tombini vem a público em entrevistas, né, primeiro para a jornalista Miriam Leitão, dizendo que o IPCA, o Banco Central não estava confortável com aquele IPCA, preocupado com o índice de difusão, né? E a partir dali começou então todo um zum em relação à taxa de juros. Agora, curiosamente, é um pouco como você falou, né? Ou seja, os dados da economia continuam mostrando uma atividade econômica ainda muito fraca. E aí faz a gente pensar, né? Ou seja, a economia está crescendo pouco, muito pouco. No ano passado pode ter crescido apenas 1% ou um pouco mais do que isso. E se você aumentar a taxa de juros agora, você pode derrubar a economia. Por exemplo, você teve agora um dado ruim de dezembro, né? As vendas a varejo tiveram um resultado negativo, ou seja, encolheram, né? Tiveram um crescimento negativo de 0,5%. Ou seja, como é que... Pois é, na verdade, essa questão da atividade econômica que de fato não deslancha é o que está ainda mantendo boa parte do mercado com certo ceticismo. A verdade é o seguinte, essa declaração do Tombini sobre o seu desconforto com a inflação, depois o Mantega, né, o ministro Guido Mantega veio a público dizer que é com a taxa de juros e não com o câmbio que você vai combater a inflação, esse conjunto de declarações fez o mercado entender, ou pelo menos se posicionar, colocar fichas ali, né, no mercado futuro de juros, na possibilidade de um aperto monetário. Mas tem muita gente ainda, entre analistas e mesmo operadores de mercado, com uma dose grande de ceticismo. Quer dizer, esse Banco Central demonstrou até aqui que ele trabalha com uma política econômica ampla, ele está olhando para a inflação, mas existe sim uma preocupação com a atividade. Então, hoje as apostas até deram uma acalmada, mas a verdade é que o que existe entre as pessoas que negociam, que tentam traçar os cenários, muita dúvida, muita incerteza. Porque, primeiro, depois dessas declarações, o próprio Tombini voltou a público para dizer que, sim, os ciclos monetários eles não foram abolidos, mas que a Selic ela não vai mais oscilar com tanta intensidade como foi no passado. Isso levou o mercado a acreditar, assim, se tiver um aperto monetário, ele pode ser mais brando e pode não ser no curto prazo, como muita gente acredita. Então, essas dúvidas, essas sinalizações muitas vezes dúbias ou vindas de pessoas diferentes dentro do governo ou mesmo de fora do governo, estão gerando muita volatilidade, estão deixando o mercado bastante sensível ainda. Agora, tem uma outra questão, né, Cristiano, que é o calendário político. Isso pode interferir no rumo dos juros? Eu acho o seguinte, eu acho que a presidente Dilma tem como uma das suas principais bandeiras políticas a redução da taxa de juros, principalmente da taxa de juro real, né, ou seja, aquela taxa já descontada da inflação. E nós estamos, neste momento, com a menor taxa de juro real, pelo menos se não da história,
pelo menos do plano real, né? E aí é o seguinte, ou seja, a gente sabe que o Banco Central, se ele fizer um aumento de taxa de juros agora, há uma expectativa de que, pelo menos setores do mercado, e o Banco Central ainda não confirmou, né, enfim, essa expectativa, mas setores do mercado acreditam que ele comece a aumentar a taxa de juros em abril e, como você falou, faça seja um ciclo moderado de aumento de juros. A gente sabe que isso aí, a política monetária ela tem efeito retardado, né? Demora de 6 a 9 meses para fazer efeito na economia. Então, assim, se eles esperassem para fazer esse ajuste no fim do ano, no início do ano que vem, pegaria o calendário eleitoral, né? Ou seja, a presidente Dilma ela tem uma popularidade altíssima, histórica, para esse momento de governo, né? Nenhum presidente teve, nesse estágio de governo, a popularidade que ela tem. Essa popularidade pode crescer nos próximos meses graças à redução das tarifas de energia, isso ainda vai ser computado nas pesquisas, né? Então, ela, por outro lado, também tem uma taxa de desemprego a mais baixa da história, né, da série histórica do IBGE, a taxa de desemprego está em torno de 5%, pode cair abaixo disso, mesmo com a economia crescendo um pouco. Então, assim, ela está muito forte, muito bem colocada para uma disputa de reeleição. O risco que ela corre ela tem um baixíssimo crescimento econômico e uma inflação relativamente alta. O calendário eleitoral nessa questão dos juros é o seguinte, o ideal no calendário político é o Banco Central fazer esse ajuste de juros agora, tentar com isso, portanto, coordenar a expectativa, que é o que eles querem, né? Mais, como você colocou, mais do que derrubar a inflação no curto prazo, ou ajustar a demanda, ajustar o crescimento da economia. Na verdade, ele quer diminuir as expectativas de inflação futura, e aí o ideal é fazer isso agora e não em 2014, que é o ano eleitoral. Essa questão também tem alimentado essa aposta de que vai haver sim um aumento de juros nesse ano, né, Cristiano? Embora tenha parte do mercado também com muita dúvida sobre até que ponto esse novo discurso do Banco Central não pode ser uma maneira de controlar as expectativas, porque quando o mercado acredita que o Banco Central é capaz de aumentar os juros, naturalmente as projeções, as expectativas, elas são domadas. Então, também tem um pouco essa discussão, quer dizer, até que ponto o Banco Central não está sendo mais firme nas suas declarações de atenção, de compromisso com a meta de inflação, com o objetivo simplesmente de acalmar, de domar as expectativas. Acho que isso também deve alimentar muita volatilidade daqui para frente.